Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos, à 12ª semana de estudos da geografia. Hoje é o terceiro dia da Semagel, então hoje vamos ter um minicurso. Tem 2 minicursos, esse é um das plataformas. Me chamo Aparecida Orjana, eu faço parte da organização, junto com a Larissa Lima e o João Braz. Boa noite. No minicurso de hoje, o professor André, que é graduado em Geografia pela UFSCar, mestre e doutor pela Unicamp e atualmente docente do Centro de Humanidades da Universidade Federal do Oeste da Bahia, apresentará a temática, abordará a temática dos climas do passado e seus registros no ambiente fluvial. Professor André, eu passo a palavra para o senhor. Boa noite a todos. Todos me ouvem bem? Sim, professor. Então ótimo. Bom, primeiro quero agradecer ao convite feito pela comissão organizadora. Evidentemente, é um grande prazer poder contribuir com a Semana da Geografia, dos Estudos Geográficos da UFSCar, na qual eu me formei há alguns pouquinhos anos atrás, não vou falar, não denunciei a idade, mas também fico bastante feliz de poder contribuir com esse evento, porque foi eu acompanho esse evento, acho que desde a sua desde a sua primeira vez, desde a primeira semana de geografia. Então, é um grande prazer contribuir e também ver que as gerações da geografia posteriores foram dando continuidade a esse importante evento aí, não só para o curso, mas para o UFSCar e para a região de modo geral. Como me apresentaram, já me fizeram a breve apresentação, sou o professor André, sou professor na Universidade Federal do Oeste da Bahia, me graduei então na UFSCar e fiz toda a pós-graduação na Unicamp. Atualmente eu leciono lá disciplinas voltadas à geomorfologia, de modo geral, geografia física, geomorfologia, pedologia, e disciplinas correlatas. E o pouco que eu vou falar hoje com vocês sobre o minicurso, nesse minicurso, é de uma temática que eu venho trabalhando desde o final do meu mestrado, então o doutorado inteiro sobre essa temática, e que se prolonga até o presente dia, no contexto das minhas pesquisas, que vem sendo desenvolvida, focando aí nesses eventos climáticos, como enunciado no título. Eu vou fazer um compartilhamento, e eu queria pedir a vocês que vocês vão me orientando se está passando o slide, se não está. Também eu queria que a nossa dinâmica ela não fosse algo de eu falo e vocês ouvem, Então, sintam-se à vontade de interromper a qualquer momento para perguntar qualquer coisa, fazer algum apontamento, tirar alguma dúvida. O professor Emerson já me adiantou que é um grupo bastante heterogêneo em termos de formação, alguns no primeiro ano, outros já se formando, alguns formados. E então eu peço que vocês me interrompam, podem interromper a qualquer momento e tirem as suas dúvidas que eventualmente irem surgindo. Deixa eu compartilhar. Bom, tá ok? Tá ótimo, muito obrigado. Bom, a temática que me foi feita o convite e que eu acolhi de muito bom gosto, climas do passado e seus registros nos ambientes fluviais, no ambiente fluvial, é uma temática que eu tenho trabalhado, como eu havia mencionado, há algum tempo, focado principalmente, quando a gente fala de climas do passado, a gente pode estender isso até desde o atual, desde o presente, até a origem do planeta Terra. Então, eu vou fazer a estrutura do meu trabalho, da apresentação, desse mini curso vai ser estruturado, vai ser considerações gerais sobre essas mudanças climáticas e depois vou dando mais enfoque sobre
os ambientes fluviais propriamente dito, né? Como que esses ambientes responderam e podem responder a esses eventos aí que já passaram e que hoje, né, se tem um consenso de que irá ocorrer posteriormente. Bom, de antemão, iniciar com algumas generalizações, né? É importante saber que o clima na Terra, ele sempre mudou, né? O clima sempre foi muito dinâmico, né? Por vezes, né, essas mudanças elas foram mais abruptas, em outras situações elas ocorreram de forma mais gradual, né? Então, ao longo da história do tempo geológico, nós temos registros aí de uma série de eventos climáticos, né, que ocasionaram aí mudanças significativas no ambiente, né? Então, eu comumente gosto de falar não de mudanças climáticas, mas de mudanças ambientais, né? Porque o clima ele é um dos elementos que está se relacionando com outros elementos da natureza e que está inserido aí no ambiente. Uma outra generalização é importante saber que diversos atributos, né, naturais, eles podem desencadear mudanças climáticas globais, né? Cito alguns exemplos, a circulação atmosférica, a circulação termoalina, radiação solar, e etc, etc, né? Então, existe todo um arcabouço aí de relações que podem desencadear aí, e que desencadearam, na verdade, essas mudanças climáticas globais, e que tem que repercutir, evidentemente, como mudanças ambientais globais, né? E dentro dessa perspectiva de mudanças ambientais, né, os registros desses eventos mostram também a sua coalescência com diversas mudanças ecológicas, né, como extinções em massa, e também, mais recentemente, como alterando, né, e muitas vezes impactando de forma significativa nas dinâmicas das sociedades, né? Então, a gente tem exemplos, por exemplo, que ocorreram aqui na América, no continente americano como um todo, desde a América do Norte até a América do Sul, mas especificamente a América do Sul e Central, né, nós temos os povos pré-colombianos, né? Então, existe uma série de registros arqueológicos, registros paleoclimáticos que mostram o quanto mudanças abruptas nas condições climáticas influenciaram aí na queda, né, vamos dizer assim, desses impérios, né, o Império Maia, Império Inca, enfim. E na Europa, a situação é muito similar com o Império Romano. Bom, é importante considerar também, quando a gente fala de eventos climáticos, e aí de modo geral, qual é a escala espacial e temporal que a gente está usando para discutir? Seja sobre mudanças climáticas, seja sobre variações climáticas, né? Então, nós temos que pensar sempre no fator da escala, né? É essencial, porque isso vai impactar especificamente, né, no nosso contexto aqui do minicurso, nos sistemas fluviais, né? Então, só adiantando algumas coisas, dificilmente encontraremos registros de eventos climáticos curtos, de pulsos climáticos, vamos dizer assim, lá na planície, nos terraços do rio Amazonas, por exemplo. É um rio que ele é um dos maiores do mundo, acho que é o maior, né? E então ele vai ter uma dinâmica, né, uma responsividade diferente de um rio, por exemplo, como o Rio Tietê, no estado de São Paulo, que é significativamente menor. Isso a gente vai ver mais para frente. Bom, sobre os eventos climáticos, a gente observa que ao longo do tempo geológico, a temperatura, que é essa linha vermelha, a temperatura ela variou muito ao longo do tempo geológico. Isso pensando em grandes escalas temporais, escalas espaciais, né? Então, nós temos aqui a linha para cima, né? Deixa eu ter um pointer aqui. Então, a linha para cima é menos 2 graus, né? Pelo menos. Né? Então, essa linha aqui mostra menos 2 graus, mais 2 graus em relação à temperatura média atual, né? Então, nós temos uma série de flutuações dessa temperatura numa escala aí de alguns milhares de anos. E, consequentemente, nós temos também aqui variações no nível relativo do mar, né? Então, contrapondo aqui, nós observamos que os impactos foram muito significativos desses eventos climáticos de maior extensão, né? Na literatura geomorfológica,
é muito comum encontrar esses trabalhos, né, que vão falar sobre a evolução do relevo, mas considerando apenas esses eventos climáticos na ordem escalar, né, de milhares, milhões de anos. Né? Então, associados a eles, nós temos aqui as grandes extinções, né, as extinções em massa, como a gente pode ver, uma a 444 milhões de anos, outra aqui do Devoniano, 359, 299, 315, 200 milhões de anos, né? Isso aqui é bastante estudada, né? Essa extinção em massa aqui, na verdade, pegando todo esse período, né? O Permo-Carbonífero e um pouco do Triássico. Enfim, nós temos, então, essas relações climáticas com mudanças ambientais significativas, né? Aqui tem um outro trabalho bastante interessante mostrando como que essa temperatura, né, esses eventos climáticos, eles são bastante comuns no tempo geológico, se nós considerarmos. Então, desde o Plioceno, né, se a gente contabilizando aqui o Quaternário, né, esses últimos 2 milhões de anos aproximadamente, né, no caso aqui, Pleistoceno, até o atual, nós temos aqui algumas grandes glaciações, que é aquelas clássicas, né, que nós vemos aí nos estudos, nas aulas de geomorfologia, por exemplo, é muito comum abordar esses eventos clássicos, que são associados aí aos ciclos de Milankovitch. Bom, o ciclo de Milankovitch, para quem não lembra, aqui só fazendo uma recapitulação, está associado com a própria, uma dinâmica orbital, né, vamos dizer assim, que ela ocorre a cada algumas centenas de anos, algumas milhares de anos, em alguns casos, né? Então, que é quando a Terra, basicamente, ela muda o seu eixo, né? Ela tem uma, que a gente chama de excentricidade, né? A precessão, e aqui muda a inclinação do eixo, né? Tem essa variação, e conforme ela tem essas mudanças, vamos dizer assim, orbitais, acaba se aproximando ou se afastando, né, do Sol. Então, você tem um reflexo bastante significativo nas condições climáticas, como nós, né, já sabemos, é meio trivial isso. Bom, um outro fator bastante importante nos eventos como registros climáticos, né, que conduziram, na verdade, a mudanças climáticas, aí, é a própria deriva continental. Né? Então, aqui alguns exemplos de como, modelos, né, de como podem ter sido aí a dança, né, dos continentes ao longo de 4 bilhões de anos, né? Então, lembrando que o Gondwana, que é a última grande aglomeração, né, que ocorreu há 200 milhões de anos, justamente quando tem uma grande extinção em massa. Né? Então, se a gente analisar bem, quase sempre esses eventos de extinções, essas mudanças climáticas, elas estão associadas também as danças, né, vamos dizer assim, dos continentes aí por conta da deriva continental. Né? Então, conforme os continentes vão mudando de latitude, de longitude, vai tendo mudanças também significativas na disponibilidade de energia solar. Né? Então, as massas emersas, né, os continentes, eles vão alterando também a circulação termoalina, né, que é a circulação mais profunda do oceano. Enfim, você tem essas perspectivas. Né? Bom, do ponto de vista de impactos ecológicos, tem 2 trabalhos bastante interessantes, um que saiu na Science Advances e outro que saiu na Nature, que seria um abordando como que as mudanças climáticas quaternárias influenciaram na especiação de uns tipos de pássaros lá na Amazônia. Então, esse trabalho aqui é bem interessante, é um trabalho curto, é bem legal de ler. E esse é outro trabalho aqui que está associado a esse gráfico, que mostra aí os limiares de temperatura, de mudanças de temperaturas que podem conduzir aí a extinções em massa. Né? Então, os autores analisaram aí uma série de proxies, né, que a gente chama de temperatura, e viram que os picos de temperaturas, maiores temperaturas, elas estavam associadas a extinções em massas. Né? Então, veja, olha que interessante. Não necessariamente apenas glaciações, ou seja, temperaturas negativas foram associadas, né, conduziram a extinções em massa, mas temperaturas positivas também, e conduziu aí a algumas extinções. Então, nós temos, então, por exemplo, se a gente comparar a temperatura aqui, né, em alguns
alguns períodos, 200 milhões de anos, né, que tem uma das extinções em massa, a temperatura ela chegou próximo de 8 graus a mais, né, do que é o atual. Né? Então, se a gente pensar isso no termo de projeções aí, até nessas discussões recentes do IPCC, é interessante, né, e de certa forma levanta um alerta aí bastante interessante para se pensar o futuro. Bom, dentro dessas questões, né, aí alguns proxies, né, proxies que eu me refiro são formas de estudar, né, são registros de alguma coisa, nesse caso, registros de eventos climáticos, mudanças climáticas. Né? Então, a gente tem alguns proxies clássicos aí, né, os recifes de corais, os anéis de árvore, né, então, eles vão contabilizando aí conforme as taxas de crescimento, né, então, a depender da cor, se associa a maior umidade, menor umidade, etc. A gente tem sedimentos de lagos, né? Então são muito interessantes porque o lago ele é um sistema, entre aspas, fechado, né? Então ele acaba recebendo, né, sedimento, enfim, ele acaba, vamos dizer assim, ele acaba sendo um estoque, ele estoca as respostas ambientais, né? Então, porque quando chove mais, vai ter o sedimento que vai ser depositado, se chove menos, a mesma situação. Então, enfim, você tem um grande reservatório de dados paleoclimáticos. E recentemente, né, nos últimos 20 anos, tem sido explorado muitos os ice cores, né, que são os núcleos de gelo que o pessoal né? Eles enterram aqui, eles conseguem tirar, né, um núcleo de gelo, e a partir daí faz alguma série de análises e vê como que foi, como que está mudando em termos de temperatura e de condições ambientais. Em termos de proxies geológico, nós temos aí o clássico, né, ali as rochas, mostrando aí, no caso aqui um exemplo do Parque do Varvito. É bem interessante, em Itu, né, quem ainda não teve oportunidade, aconselho quem é de São Paulo aí, é bem legal. A gente tem em algum lugar no Ártico aqui, nós temos os vales, né? Então são proxies geomorfológicos, né, relacionados à forma, né? Então nós temos aqui esses vales em U, indicando que em algum momento já passou alguma geleira. E nós temos um bem legal que são os campos de blocos erráticos, que nós chamamos, que é onde a geleira passou, levou alguns blocos, e hoje não existe mais geleira ali, mas os blocos ficaram. Então, são blocos erráticos, que nós chamamos. Isso, evidentemente, ocorre muito mais no hemisfério norte, ali nas regiões mais frias. Bom, isso tudo, apenas fazer uma introdução, né? Mostrar para vocês que os eventos climáticos, e considerados mudanças climáticas, é bastante recorrente na história, né, geológica. Mas talvez o que nos traz de mais importante no contexto de estudar para a geomorfologia, né, que é a minha área de formação, e talvez para outras áreas da geografia física também, são os eventos climáticos que ocorreram ao longo do Holoceno. E aí a gente entra já no nosso tema, né, do nosso minicurso, como que esses eventos climáticos holocênicos, eles impactaram nos ambientes fluviais. Como que os ambientes responderam? Como que esses ambientes, esses rios responderam a esses eventos climáticos? Para quem não lembra, né, o Quaternário, o Holoceno, é uma parte, né, vamos dizer, uma época do Quaternário, né, então aqui é a tabela do tempo geológico, cronoestratigráfica. Nós temos o Quaternário, aproximadamente os 2,5 milhões de anos atrás até o presente, né, e temos então o Holoceno, que é essa porção mais superior aqui, né, subdividido nas idades, né, nos estágios Meghalaya, North Gripen e Greenlandia, né, que são onde foram encontrados os registros, né, usados como marcadores temporais. Bom, mas por que o Holoceno é tão importante do ponto de vista de dinâmica ambiental? Bom, dentro do Holoceno nós temos registros de muita coisa ocorrendo em curto espaço de tempo. Nós temos desde um incremento na frequência de eventos climáticos de curta duração, a ocorrência de eventos climáticos de intenso resfriamento e aquecimento em escala global. Nós temos diversos eventos históricos ocorrendo no Holoceno, surgimento do homem, por exemplo, do homem moderno, né, Homo sapiens,
intensificação da atividade antrópica sobre a superfície da superfície terrestre, dentre outros vários, né? Isso fez com que, recentemente, recentemente em 2015, entrasse em discussão e que fosse até aprovado, mas ainda está sendo discutido, sobre o antropoceno. Né? Então, evidentemente, a gente não vai falar sobre ele, porque acaba não sendo objetivo do nosso trabalho, mas o antropoceno estaria acima do holoceno. Né? Então, tem alguns marcadores aí, a gente discute, por exemplo, a gente não, né? Os pesquisadores discutem quando iniciou esse antropoceno, em 1945, ou né, durante o crescimento, né, o desenvolvimento aí das eras industriais, enfim, né? Tem uma série de discussões de quando se iniciaria esse antropoceno. Né? Então, a gente não vai entrar em discussão aqui, mas apenas para a gente ver. Né? Então, o holoceno ele é muito dinâmico. É um ambiente, é uma questão bastante dinâmica, um período muito dinâmico e que vai repercutir numa série de complexidades aí para os sistemas fluviais. Né? Também, no contexto aí do Holoceno, evidentemente, nós temos nos últimos 10 mil anos, né, que é o período do Holoceno, uma série de eventos aí, como eu havia mencionado, associados a eventos de curtas glaciações e curtos períodos de intensa temperatura, de aumento dessa temperatura. Inclusive, atualmente, o crescimento aí da temperatura, né, como se pronuncia, né, como se dizem aí em relação ao aquecimento global. Bom, essa imagem é bem legal, que é do Honor 2011, é um autor que fez, ele é chileno, se eu não me engano, mas ele tem trabalhos muito interessantes no mundo inteiro, climatólogo. Se a gente observar várias questões interessantes que vão surgindo, esses eventos climáticos, eles foram desencadeados por uma série de fatores, esses eventos climáticos holocênicos. Desde a dinâmica orbital, né, então aqui a gente tem a energia, né, emanada, vamos dizer assim, pelo Sol. Nós temos liberação de sulfatos por atividade vulcânica. Nós temos a atividade solar, né, as manchas solares. Nós temos a emissão de CO2. Então, se vocês observarem, é uma coalescência de fatores, né? Então, isso tudo ocorrendo aí em um pouco mais de 10 mil anos. Então, vejam que interessante. Quando a gente olha, essas manchas, essas faixas azuis, né, são os eventos climáticos holocênicos. Primeira coisa interessante de se notar nessa figura, o espaçamento entre as faixas azuis. Então, a gente tem um espaçamento aqui, né, de alguns milhares de anos, né, quase 2 mil anos aqui, né, e ela vai diminuindo esse espaçamento. Então, o que é bastante interessante é que dentro dos próprios 10 mil anos, essa dinâmica climática ela mudou, né, ela mudou o seu padrão. Né, e como consequência, foram identificados que essas que a gente chama de modulações climáticas, né, quando chove mais, chove menos, né, quando tem as mudanças climáticas, que nós passaremos a chamar então de variações climáticas ou eventos climáticos de curta duração, porque eles têm uma duração muito mais curta em relação aos eventos antigos que geraram aqueles vales grandões, né, que eu mostrei lá para vocês, elas não são síncronas. Né? O que eu quero dizer que não são síncronas? Enquanto uma porção do globo está rolando aí um aquecimento, na outra está rolando um esfriamento, não está acontecendo nada. Isso no mesmo período. A gente observa isso pelas quantidades de bolinhas. Né? Então, as bolinhas azuis são anomalias negativas de temperatura, as vermelhinhas positivas de temperatura, os triângulos cinza, triângulo cinza e a bolinha cinza condicionada. Enfim, se a gente observa isso, dentro do contexto da própria América do Sul, né, aqui, se a gente compara com a Europa, é muito diferente em termos de respostas climáticas. Né? Então, a gente pode falar que essas características ambientais que foram estabelecidas durante esses eventos paleoclimáticos, holocênicos, elas não foram correlatas entre os hemisférios. E também, na própria escala continental, essas condições ambientais elas apresentaram-se como não correlatadas. Né? Ou seja, se a gente contrapõe, só passar rapidinho aqui, se a gente contrapõe do ponto de vista continental,
né? Aqui as duas fases da pequenidade do gelo, e aqui o aquecimento medieval. A gente observa que dentro do próprio Brasil, isso não foi correlato, né? Então, as bolinhas vermelhas são anomalias, vamos dizer assim, anomalias, né? Anomalias positivas, né? Então, aliás, anomalias negativas de precipitação, e as azuisinhas são positivas de precipitação. Então, se a gente observa isso dentro do próprio continente, essas não foram correlatas, né? Bom, então, voltando aqui, então, dentro aí desses 10 mil anos, ocorreram alguns eventos importantes, sobretudo nos últimos 2 mil anos, né? Que são os eventos onde muda-se significativamente a dinâmica climática do mundo, né, do globo. Nesse período a gente tem o aquecimento romano, a gente tem o Dark Age Cold Period, que seria... já fala sobre ele, temos o aquecimento medieval e temos a Late Ice Age, né, que é a pequenidade do gelo. Aquecimento romano, ele leva esse nome porque ele coincide com o período de apogeu do Império Romano. Então é muito interessante a gente observar, então, isso na Europa, né? Então estava ocorrendo um aquecimento lá, o Império Romano estava lá on fire, lá, né? Produzindo, fazendo as pontes, fazendo tudo, fazendo guerra também, inclusive. Quando a gente chega no Dark Age Cold Period, a gente tem o período das trevas, historicamente conhecido como a Idade das Trevas, né? Ou aquele período em que teve uma baixa, aquele período, né, que teve perseguição a cientista, né, que não tinha dinheiro para fazer pesquisa, né, que é similar a um período atual, mas a gente está falando de um tempo atrás aqui. E posteriormente temos o aquecimento medieval e mais ainda depois a pequenidade do gelo, né? Então essas nomenclaturas evidentemente são relacionadas aí à Europa, né? Pequenidade do gelo, CE é current epoch, seria época atual, né? É o nosso tempo do calendário, né? Então 1850, 1300 é o nosso tempo do calendário. Então aqui a gente começa no zero, né? Que seria marcado aí quando Jesus nasceu, né? Então seria o equivalente a o que é? O antes e o depois de Cristo, né? Então aqui a gente está falando de depois de Cristo, período. Enfim. Bom, nisso tudo, a gente observa que há uma correlação, né? Porque eu falo que o Holoceno é muito legal e é muito dinâmico isso, o Holoceno. Há uma correlação muito grande entre eventos climáticos e a sociedade como um todo, né? Aqui, se a gente considerar 1300 e 1850, foi o período a 1850, principalmente aqui essa primeira parte, né? Foi quando iniciou-se as grandes navegações europeias, né? Foram quando chegaram aqui no Brasil e tal. Então, por quê? Porque na Europa estava toda destruída, não tinha... Estava tudo congelado, né? Vamos dizer assim, né? Então, os relatos históricos mostram do pessoal da Europa, né? A corte, né? Portuguesa chegando aqui tudo de casaco, etc, etc. Bom, aqui um trabalho bastante interessante que foi feito por esses autores, o Hogue, que é um professor da Universidade da Colômbia, se eu não me engano, lá na Colômbia, ou na Venezuela, enfim, eu não lembro exatamente de onde que foi publicado na Science em 2001, que ele identificou por meio de variações, né, o que eles fizeram? Eles foram lá na foz do rio Caicó, se eu não me engano é isso o nome do rio, o Caico, não sei pronunciar em espanhol, mas eles foram lá e fizeram uma sondagem, né, coletaram um core lá na foz desse rio, e eles foram analisar essas diversas camadinhas que tinham. O que eles identificaram? Né, que algumas lâminas mais coloridas, mais claras, desculpa, elas tinham uma grande concentração de carbonato de cálcio. E outras tinham ferro e titânio. Ferro e titânio são elementos químicos que são associados ao continente, né, às terras emersas. Então, o que eles identificaram? Que essa sequência correspondia a uma variação de aumento e diminuição da descarga fluvial. Né? Então, quando aumentava a descarga fluvial, ia mais titânio, mais ferro, depositava lá na foz.
quando tinha menos descarga fluvial, predominava a deposição de materiais carbonáticos, né, conchas, restos de corais, etc. E isso eles identificaram, então, que havia uma relação bastante interessante com as variações de precipitação ocorridas ao longo dos últimos 14 mil anos. Né? Olha que interessante isso. Né? Então, e eles observaram o quê também? Que há uma correspondência entre a pequenidade do gelo e uma diminuição da precipitação. Isso eles identificaram como o mecanismo, né, que desencadeou isso seria a migração para sul, para norte, né, da zona de convergência intertropical. Né? Então ela é instável, né? Uma hora está mais para baixo, outra está mais para o norte, outra mais para sul. E ela, conforme ela se estabelece mais para sul, causa mais chuva, né, no hemisfério sul, e quando está mais a norte, chove mais no hemisfério norte. Isso ali contextualizando com a linha do Equador, né? Então, um pouquinho mais ali do Equador, um pouquinho mais ali a sul e a norte da linha do Equador. Bom, um outro trabalho que foi bastante interessante, que surgiu nesse mesmo período, em 2002, publicado na Nature, eu não sei pronunciar esse sobrenome, mas deve ser Moy, sei lá. Nem sei como que pronuncia esse nome aqui. Eu sei que ele tem descendência francesa, então deve ser alguma coisa meio Moa, sei lá, alguma coisa assim. Eles, utilizando técnicas muito similares àquela desse trabalho do Hogue, eles identificaram que desde os 8 mil anos, dos 7 mil anos, mais ou menos, aumentou-se a ocorrência de El Niño e Laninha, que é o famoso Enzo, né? Podia ter a Valentina, né? Piada horrível que eu faço, mas tá bom. Então, aumentou-se bastante essa variação de ocorrência do El Niño e Laninha. Bom, isso a gente já traz algumas questões interessantes para a gente pensar como que os rios eles podem responder, né? Os sistemas fluviais podem responder a esses eventos. Então, vejam, nós saímos lá daquele período de grandes glaciações, aqueles eventos de grandes glaciações, que eu mostrei lá no início, que eram eventos bastante prolongados e que ocasionava aí uma mudança significativa, né, na paisagem, para entrar num contexto climático e ambiental, climato-ambiental, em que você tem uma maior variabilidade. Você não tem um período de estabilidade, né? É o tempo todo ocorrendo uma variação. E isso, do ponto de vista para a geomorfologia, e sobretudo para a geomorfologia fluvial, né, que estuda aí os ambientes fluviais, é um fator bastante interessante se entender as respostas. Né? Se nós saímos de um período de grandes estabilidades, tendia a ter grande estabilidade, seja estabilidade na neve, na glaciação ou no interglacial, né? Períodos longos. Para períodos curtos, muito de grandes variabilidades, de eventos mais curtos, porém de alta magnitude, nós pensamos assim, opa, então peraí, a dinâmica geomorfológica e resposta dos sistemas fluviais também mudaram, provavelmente. Então, como que eles vão responder isso? Esses são os questionamentos que a gente faz hoje no âmbito da geomorfologia e dos grupos de estudo em que eu participo, né, que a gente tem feito essas pesquisas. Bom, só também para contextualizar aí os famosos eventos climáticos, né, nós temos aí ao menos 2, 4, 6, 7, 8 eventos climáticos que a gente chama de seriam as modulações climáticas, né, em diferentes escalas temporais. Olha que interessante. Então, ao mesmo tempo que está rolando uma excentricidade da órbita, que seria por exemplo, aqui esses 2 eventos aqui, a coalescência desses 3 eventos aqui é o que a gente chama de Milankovitch, são os eventos de Milankovitch. Né? Então, ao mesmo tempo que está rolando isso daqui, pode estar ocorrendo vários outros eventos de menor duração. Né? Isso é bastante interessante. Né? Então, vamos pensar, né? Se calha do pico, né? O ótimo de algum desses eventos, que a gente chama de ótimo, né? Quando é o pico dele, coincide com de outros eventos, né? Imagina, então, a potencialização que tem isso de ocasionar eventos aí
extremos, por exemplo, né, de ocasionar mudanças significativas aí nas paisagens. Bom, deixa eu dar uma pausa aqui, ver se tem alguma pergunta que eu estou falando, ninguém está falando nada. Tá rolando aí, gente? Tá indo tudo certo? Sim. Até agora não tem nenhuma pergunta no chat, mas se quiser perguntar para o povo pode fazer perguntas também. Isso, podem interromper, gente. Eu achei interessante lá aquela parte de tu, até anotei aqui, professor. Esse parque, eu vi que ele é aberto ao público, né, de segunda a sexta, acho que agora, depois da pandemia, acho que deve estar aberto, né? Tá, algumas sim. coisas abertas? Sim, os parques em São Paulo acho que estão funcionando, viu, os parques abertos. Eu achei interessante, porque é mais perto, né, para estudar, né? Porque os outros é em outro país. Então, ele é legal, ele é o principal registro. É que Varvito, na verdade, é um tipo de rocha que deram nome lá nos países escandinavos. Na verdade, ali são ritmitos, né, um nome geológico. Mas aí coloca-se como Varvito porque é também publicidade. Mas é o principal registro dessa natureza na América do Sul. Então, é um parque internacionalmente conhecido, ele tem uma grande importância acadêmica, científica, para todo mundo, né? É muito legal, você encontra blocos no meio das rochas, é bem bacana. Tem né, os equinofósseis, né, que são as marcas dos bichinhos que andaram lá, é bem legal. Ah, é? Legal, então? Vale a pena, viu? Eu comentei com meu marido que vai ser um passeio para ele de grego, mas para mim vai ser interessante. É legal, dá para acampar lá. Acampar não, desculpa, fazer um piquenique. Então, assim, é bacana passar um dia também. Pelo menos é mais perto. Eu acho que o Moacir fez uma pergunta, levantou a mão. Pode falar, Moacir. Deixa eu parar minha apresentação. Boa noite, professor André. Tudo bom? Boa noite. É Moacir aqui de Itu, inclusive. Eu tenho uma curiosidade, gostaria de saber como é que se obteve esses índices de temperatura nas eras geológicas passadas, entende? Como é que se obtém esses índices climáticos de eras passadas, assim? Geralmente, eles fazem análises isotópicas, né? Eles analisam, eles contrapõem diferentes isótopos, né? Fazem relações, né? Então, o mais comum deles fazerem é o isótopo oxigênio 18 e oxigênio 16. Né? Então, eles fazem uma relação entre esses dois isótopos. Eles coletam o material, levam para o laboratório, aí eles usam um espectrômetro de massa para medir o que tem lá de elemento químico lá dentro. Daí eles acham os isótopos, né? Provavelmente eles devem fazer alguma outra etapa para conseguir subtrair, né, esses isótopos de oxigênio. E aí eles fazem relações, né? Tem os índices, né? Eles fazem o oxigênio 18 dividido pelo 16. Tem outros isótopos que eles fazem em relação, que eu não lembro qual que é, mas é o de... Nossa, esqueci o nome. Mas, enfim, são relações moleculares, né? Eles fazem análises moleculares. Porque quando você tem por exemplo, você tem uma maior evaporação, uma temperatura maior, você tende a ter uma maior evaporação. Então, você vai ter a maior concentração de um determinado elemento químico. Uma rocha, ou no sedimento, etc. E quando você tem maior umidade, então você vai ter uma outra composição química. Também, no caso, quando é muito antigo, eles usam registros paleontológicos, né? Então, eles vão atrás de fósseis, né? Então, eles acham espécies aí que são... Acham uma samambaia. Mas você sabe que ali tinha uma paleossamambaia, vamos dizer assim. Então, você sabe que ali você tinha bastante umidade naquela região. Né? Enfim, ou uma espécie correlata às samambaias atuais. Né? Então, eles partem dessas relações isotópicas e também dos fósseis para esses mais antigos. Né? Para os eventos climáticos mais contemporâneos que eu quero me referir ao Holoceno mesmo, usam estalactites, né, para pegar. Então, eles vão lá, retiram a estalactite e eles fazem a mesma questão, análise usando isótopos, né? Então, eles pegam as camadinhas, né, das estalactites, cortam e extraem lá os isótopos das camadas e vê quando choveu mais, choveu menos, e faz uma datação para o carbono 14. Aí eles descobrem quando e quanto choveu mais, né? Você não consegue ter uma ideia de que choveu tantos milímetros, mas você consegue saber que choveu tantos a mais do que o atual, né, em termos de porcentagem, né, do que a média atual, vamos dizer assim.
Obrigado, professor. Nada. Bom, então vamos aqui continuar. Qualquer coisa vocês interrompem. Bom, aí a gente entra, então, no nosso fator principal da nossa minicurso, né? Então, como que esses eventos influenciaram, faltou aqui escrever, né? Ou influenciam, né, na dinâmica dos ambientes fluviais? Essa é uma pergunta chave para nós que pesquisamos essa área, né? Então, a gente olha para um rio e fala, o que aconteceu aqui? Como que esse evento climático influenciou? E a gente está falando aqui de eventos climáticos agora de curta duração, né? Que seriam, alguns autores vão chamar de pulsos climáticos, outros vão chamar de eventos climáticos, né? Curtos, né? Porque tem o long term e o short term, que seriam, né? Longo termo e curto termo, né? Seriam essas denominações aí que se encontram muito na literatura, mas são eventos climáticos de curta duração. Bom, antes da gente entender como que discutir aí, né, como que os rios podem responder a esses, ou responder, né, a esses eventos climáticos, é interessante olhar para essa imagem e tentar já imaginar a complexidade que se existe em estudar rios, principalmente sobre a perspectiva climática. Esse é um mapa de um artigo que saiu recentemente, acho que no começo do ano, ou foi no final do ano passado, que eles fizeram um modelo e identificaram quais são os rios que são perenes e rios não perenes, ou seja, rios que têm água constante, né, no canal, e rios que não têm água constante. Se nós observarmos no contexto do mundo, nós podemos identificar que a maior parte das paisagens do globo, especificamente são por volta de 61%, são dominadas por, ou são, né, dissecadas, vamos dizer assim, por rios não perenes. Inclusive no Brasil, nessa porção aqui do Nordeste, né? Então até destaca aqui, né, o Rio São Francisco. Bom, quando a gente olha para isso e pensamos em eventos climáticos holocênicos, nós temos que pensar, né, como que esses diferentes rios responderam a isso, né? Então, não existe um padrão. Existe uma condição, talvez uma tendência, mas é muito mais complexo do que falar que aumentou a descarga, diminuiu a descarga e escavou, criou um terraço. Né? Grosseiramente falando assim, é muito mais complexa a situação. Né? Então, e cada região dessa provavelmente vai responder de forma diferente ao mesmo evento climático. Bom, o que é importante, né, a gente também iniciar é entender que o que esses eventos climáticos propiciam são mudanças de curto prazo no ciclo hidrológico, né? Quando a gente está falando de aquecimento global, por exemplo, a gente está falando que tudo vai esquentar. Não, ou que tudo necessariamente vai esquentar, mas esse aumento médio da temperatura global, ela vai impactar e está impactando no ciclo hidrológico como um todo, né? Então, por exemplo, né, onde não chovia, pode ser que chova, altere o regime de precipitação, e isso faz com que você tenha, então, desbalanços, né? Você dá uma alterada no balanço sedimentar dos sistemas fluviais. Desculpa, a rinite atacou aqui. Então, vejam, se a gente aumenta a descarga fluvial, a gente aumenta o que a gente chama de stream power, a força do rio, a energia do rio. Ele descendo, aumentando a descarga, ele vai aumentar a declividade e vai diminuir o suprimento de sedimento, porém ele vai degradar. Né? Então ele vai ter maior degradação, vai escavar mais e vai fornecer mais sedimento lá para sua foz. É o que a gente vê lá a gente viu naquele trabalho lá do Hauge, que ele mostrou que ao longo da pequenidade do gelo, do aquecimento medieval, tiveram variações aí na descarga fluvial e, consequentemente, influenciaram aí no transporte de sedimentos. E de onde vem esse sedimento? Vem da bacia como um todo, né?
Então, se tem maior precipitação, você vai ter maior tendência a ter deslizamentos, a ter uma movimentação de massa, isso tudo vai para o canal, e o canal vai levar embora, vai chegar lá na foz, ou uma grande parte desse sedimento vai chegar na foz. Quando a gente tem uma situação contrária, né, uma diminuição da precipitação, então essa descarga diminui, a força do rio diminui, você tende a ter um canal mais flat, ou seja, menos íngreme, e você tende a aumentar, então, o suprimento de sedimentos para o fundo do canal, né, porque você vai diminuir a descarga fluvial, então vai acumular mais sedimento, vai assorear, entre aspas, e você vai ter uma gradação, né? Então, o que é interessante a gente notar é isso, né, que esses eventos climáticos de curta duração, eles alteram o ciclo hidrológico e, consequentemente, alteram aí o balanço sedimentar de uma bacia hidrográfica ou de algumas bacias hidrográficas. Bom, deste modo, né, a gente pode entender, então, que os rios tropicais, aí eu falando dos tropicais úmidos, né, dos rios perenes, dos rios tem um termo que se chama de rios exógenos, né, que são rios, rios halogênicos, que são rios que passam por diferentes contextos climáticos, como São Francisco, né, ele tem um alto curso, alto, médio curso de bastante precipitação, e depois ele passa, né, por regiões subúmidas até semiárido. Então, nós temos essa diversidade de rios. Bom, então os rios tropicais eles apresentam sensitividades a sutis alterações nas magnitudes e frequências desses processos halogênicos, processos climáticos. Nós temos, que é importantíssimo entender, as interações multiscalares, né, o que alguns autores chamam de propriedades emergentes. Então, veja, rios de menor tamanho, eles vão ter uma tendência a responder de forma diferenciada de um rio grande. Então, se a gente contrapor de novo o rio Amazonas com o rio Tietê, ou com o rio Itapetininga, aí, do lado de Sorocaba, ou o rio próprio rio Sorocaba, as respostas vão ser diferentes. Cada um vai ter uma sensitividade a um contexto, ao seu contexto espacial. Além disso, além desse contexto espacial, cada sistema fluvial e cada sistema geomorfológico, de modo geral, ele vai ter o seu alinhamento de estruturas internas, né? Ou seja, ele vai ter um arranjo estrutural que vai propiciar determinadas respostas. Ou ele pode responder ou pode não responder, né? Então, ele pode ter uma maior resiliência ou não. É isso que nós vemos, por exemplo, quando recortamos uma área, e a gente observa que existem bacias diversas, bacias hidrográficas de diferentes formas, numa mesmo quadrante, vamos dizer assim, no mesmo contexto litológico, no mesmo contexto climático. O que nós temos? Bacias de diferentes características, resultantes do quê? Desses arranjos internos aí da bacia, né? Quando falo de arranjo interno, estou me referindo a características da litologia, como que essas litologias estão organizadas, né, do ponto de vista mineralógico, precipitação, tipo de solo, né? Então, cada bacia vai ter uma especificidade e, consequentemente, cada rio também vai ter a sua especificidade. É o que a gente chama de interações multiscalares. Bom, os baixos terraços, né? Então, vão ser, conforme o rio se ajusta, esses baixos terraços, eles vão atuar como registro aí desses eventos climáticos do Holoceno, sobretudo do Holoceno superior. A gente vai falar sobre eles. Então, sumarizando aí, né, essa epopeia, né, nós temos as interferências halogênicas, ou seja, os processos fora do sistema, nesse caso, processo climático. Cada sistema vai ter uma sensitividade, ou seja, vai responder de uma determinada forma, e a depender de como for essa resposta, essa responsividade, ele vai ter ajustes e elaboração de terraços, né? Então, os terraços, na paisagem, assim como as planícies fluviais, o ambiente fluvial, ele nada mais é, né? Está subestimando os coitados, né? Mas ele é, na verdade, uma resposta das condições ambientais, ou respostas de condições ambientais, né? Então, tem até uma palavra bonita, né? São palimpsestos, né? Ou seja, são eventos que foram se sobrepondo até formar aquela paisagem. Quando a gente olha no contexto do Holoceno superior, a gente percebe, então, que a gente teve uma variedade muito grande, uma ocorrência de muitos eventos, né? Baixa frequência, uma alta frequência de eventos e ocorrendo a todo momento. Então,
nós podemos interpretar que esses terraços, eles são respostas de uma sequência de desajustes, né? Vamos dizer assim, de subsequentes desajustes na paisagem, né? De instabilidades na paisagem. Né? Então, isso, para a geomorfologia, você contrapõe a teoria, as teorias clássicas de que você precisa de estabilidade para evoluir as formas, etc. Bom, aqui alguns exemplos de terraços, né? Então, a gente tem aqui eu achei bem clássico aqui, né? Aqui é em Barreiras, né, no Rio Grande, terraço do Rio Grande, quem é lá de Barreiras, que está assistindo aí, sabe onde é essa área. Então, a gente tem aqui a encosta, lá no fundo, onde está verdinho, olha, e aqui é todo o terraço. Então, se pegar o laser aqui, né, então a gente tem aqui a encosta e aqui o terração. E para cá estaria o rio. Aqui nós temos o rio Itapetininga, a gente vai fazer coleta do mestrado do Richard. Então, aqui a gente tem o terraço, né, os 2 níveis de terraço. Na verdade, a gente ficou pensando se eram 2 níveis de terraço, ou eram só, mas enfim, aqui tem terraço. Ficou bom que ficou de escala aqui, quase certinho. Ó. Eu tenho 1,65, ó, tá certinho. E aqui um terração do Rio São Francisco. Né? Então, a gente pode pensar, né? O Rio São Francisco, ele vai responder ao mesmo evento da mesma forma que o Itapetininga? Provavelmente não. Tá? Então, isso é uma característica que a gente vai falar das múltiplas escalaridades. Bom, terraços fluviais, para quem não está habituado ainda ao conceito, né, é uma superfície horizontal ou levemente inclinada, limitada aí por 2 declives no mesmo sentido, e constituídas por depósitos sedimentares e que foram modeladas pela erosão fluvial, marinha ou lacustre. No caso, a gente está falando de fluvial, né? Porque a gente está falando de terraços fluviais. Uma outra definição seriam essas formas geomorfológicas resultantes de relações complexas e sobreposições entre diferentes lineares de equilíbrio, os quais geralmente apresentam oscilações de intensidade em diferentes níveis escalares. Lineares de equilíbrio vão estar associados àquelas estruturas internas do sistema que eu falei para vocês. Então, a depender da estrutura, vai ter um limiar de responsividade. Né? Então, se romper esse limiar, o rio ele pode se ajustar. Ou ele pode ficar absorvendo aí aquele limiar. Né? Bom, e o nome que nós damos, então, para a formação desses terraços é morfogênese, e por ser relacionado ao clima, então a gente vai falar de morfogênese climática desses terraços fluviais. Bom, quando a gente fala dessa morfogênese, ela vai ser dependente aí de algumas questões, né? Do tipo de input climático. Então, você vai ter uma diferença, pode ser um input climático constante ou um input climático impulsado, né? O que nós temos no Holoceno, fica claro que são inputs pulsados. Isso vai impactar o quê? De forma direta e indireta na paisagem. Né? De forma direta, porque vai alterar regimes de precipitação, e indireta, porque pode alterar aí, o tipo de vegetação, mesmo que momentaneamente. Né? Então, você tem uma resposta indireta do tipo climático. E também, evidentemente, que é importante considerar, né, eu vou bater essa tecla para sempre, a evolução interna de uma bacia de drenagem após o evento climático. Ou seja, né, essa resposta ela pode ser tardia por conta das suas estruturas internas, ou ela pode ser instantânea. Então a gente tem que entender isso. Muitas vezes a gente tem diferentes idades. A gente vai ver um trabalho aqui que ao longo do canal, o mesmo nível de terraço, ele apresentou idades diferentes, algo de 200 a 150, 200 anos. Por quê? Porque a cada trecho do rio respondeu de uma forma. Né? Então, você teve um delay de respostas em diferentes partes do rio. Né? Bom, uma das questões interessantes que você tem na literatura atual, que é importante ser considerada, é que terraços fluviais, eles podem ser criados, né? A morfogênese desse terraço, ele pode ser em diferentes condições climáticas. Né? Então, tinha-se uma teoria clássica, né, que em períodos mais secos tenderia a um alargamento do vale e os períodos mais úmidos, a incisão do canal. Né? Os estudos atuais têm mostrado que não necessariamente.
justamente porque nós temos uma condição climática de instabilidade, é uma condição ambiental instável. Então, não dá mais para associar isso. Então, ou seja, nunca ia ter terraço. Né? Então, como que a paisagem ia responder? Né? Então, mas nós temos terraços. Né? E esses terraços, o que esses autores mostraram, né, que é o David Bryland e o Rob Westway, eles que são da Universidade de Edinburgh, ou Edimburgo, né, na Escócia. Um é de Edimburgo, outro é de Liverpool. Ou invertir, né? Enfim, dessas universidades. O que eles mostram, na verdade, é que você tem elaboração, os momentos prioritários para a elaboração de terraços são justamente essas transições entre um clima e uma condição climática e a outra. São os períodos em que ocorrem mais instabilidades. Né? Aliás, é curioso, né? Você tem uma instabilidade dentro de uma instabilidade, né? Bom, aqui é um outro trabalho, né, mostrando um modelo de possível evolução aí climática dos terraços, né? Nesse caso aqui, ele associa que com a mesma perspectiva, né, de que você pode ter terraços aí elaborados em ambientes tanto no período frio como no período quente, mas aqui você tem um fator bastante interessante que ele trabalha com necessariamente as variações hidrológicas, né, da energia hidrodinâmica, né? Então você pode ter terraços construídos aí em diferentes condições climáticas, a depender das suas condições, a depender das condições hidrológicas estabelecidas, né, por esse momento climático. Né? O que é interessante também nesse trabalho, aí quem tiver curiosidade, é que ele faz uma identificação arqueológica desses terraços. Né? Então ele vê que cada nível de terraço, lá onde ele estudou, que eu não lembro onde mas é um professor da Universidade de Amsterdã, que ele identificou que cada nível de terraço tinham sítios arqueológicos correspondentes a diferentes grupos que habitaram lá. Então, é curioso isso, como que a dinâmica fluvial ela foi condicionando também a existência dessas ocupações humanas. Né? Então, as ocupações humanas foram se aproveitando aí, né, dessas dinâmicas fluviais. Aqui um outro trabalho que eu comentei com vocês, né, é um trabalho, eu aconselho que vocês leiam, é um trabalho que saiu recentemente, né, nessa revista, e de um grupo de professores, né, tem o Nesp, tem da Unicamp, tem da Universidade de Pernambuco, enfim, tem um grupo, que eles identificaram, né, até copiei um texto aqui, né, eu copiei exatamente como está no texto, né? Estão fazendo a tradução literal aqui. Né? O rio Itapicuru, que é lá no norte da Bahia, ele passa por um ambiente úmido e ambiente seco, né? Então ele passa pelo ambiente úmido e um ambiente semiárido. Eles identificaram que o rio, ele experimentou um down cut, né? Que seria a incisão do vale durante os períodos mais úmidos, ou que foram registrados nas áreas de cabeceiras de drenagem. Né? Então, você tem com uma bacia muito extensa, e ela passa por diferentes condições ambientais, onde foram as condições, onde estão as partes mais úmidas, que são a região das cabeceiras, a região aqui da Chapada Diamantina, você teve uma mudança ambiental, e choveu muito lá, e, consequentemente, aumentou o fluxo, e causou uma incisão desse canal. Então, não, na verdade, os terraços que foram encontrados muitas vezes nas regiões secas não estão associadas a uma mudança climática naquela região seca, né? Mas é uma resposta a um outro lugar, a resposta a uma condição ambiental estabelecida em outro lugar. Isso foi identificado também no Rio São Francisco. Né? Esse trabalho saiu esse ano, nessa revista Quaternary Science Reviews. Também um conjunto de pesquisadores, né? Tem da Unicamp, tem aqui da Unifesp, tem da USP, tem uma galera aí, que identificaram que uma situação muito similar com o Itapicuru, né? Então, você tem nas mudanças ambientais que ocorreram no alto curso do São Francisco, foram suficientes para alterar até no
médio e baixo curso, né? Então, aqui a Barra e Xique-Xique já são regiões semiáridas, e foram identificados aí níveis de terraços, então, nessas posições que são nesse médio e baixo curso, que não são correlatos às condições ambientais estabelecidas, né, para aquela região, mas para as condições nas regiões mais montantes, né, ou seja, perto das cabeceiras. Aí, posteriormente, teve o retrabalhamento desses aluviões e formando as dunas ali de Xique-Xique e tal. É uma região muito bonita. Quem quiser conhecer lá, só me chamar para a gente fazer um trabalho de campo que é perto de Barreiras. Tem que ser na época úmida, porque no calor é bem quente. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Já foi mais uma etapa aqui. Alguém tem uma pergunta? Gostaria de trazer alguma contribuiçãozinha enquanto eu tomo uma água? Opa, Daniel, pode falar. Olá, professor, boa noite. Tudo bom? Boa noite, joia. Queria fazer uma pergunta mais prática, assim. Quais seriam os critérios que um profissional no campo deveria ter para identificar um terraço? Às vezes a gente tem uma visão muito de mais satélite, né? 2D do terreno, e não tem às vezes também não tem uma capacidade. Por exemplo, colocar o meu caso, na minha graduação, eu não fiz esse tipo de treinamento em campo. Mas como que eu poderia suprir essa deficiência estando no local que provavelmente teria o terraço? O que eu deveria considerar em termos técnicos? O terraço ele vai se caracterizar na paisagem, né, por uma superfície plana próxima ao rio. Plana ou quase plana próxima do rio. E o que vai... então você tem que pensar pensa no vale fluvial, né? Então você vai ter as encostas, as vertentes, e o prolongamento, a vertente vai ter uma ruptura lá embaixo, né, no pé dela, e vai ter uma parte mais plana. Né? Então, essa parte mais plana é o terraço. Né? O terraço, além dele ter essa característica de uma superfície mais plana, próxima ao rio, ele não é frequentemente inundado, diferentemente de uma planície fluvial. Né? A planície fluvial está frequentemente inundada. O terraço ele tende a inundar somente durante as altas vazões. Né? Então, se você pensar aonde alcança quando a vazão está alta, provavelmente aquela superfície onde o rio está alcançando é um terraço. Né? Então, é uma superfície plana que ela surge a partir do término, né, da encosta, do pé da encosta, e que ela tem inundações, ela sofre inundações aí durante as cheias, né? Vamos dizer assim, nos períodos mais cheios de um determinado sistema fluvial. Não sei se ficou claro, se não for, posso explicar de novo. Tranquilo. Obrigado. Nada. Alguém mais? Deixa eu ver quantas pessoas. Deixa eu ver quem tá aqui. Ixi, eu só conheço o Matheus, só que tem aula comigo. E a Raquel. Do resto não conheço mais ninguém, gente. Se alguém me conhece aí. Conheço a Jocasta também. O Emerson eu conheço. O Cláudio eu conheço. A Amanda e a Aline. São as pessoas que eu conheço. E agora eu conheci a Aparecida. Qualquer coisa vocês dão um grito aí, gente. E a Larissa, acabei de conhecer também. Bom, vamos lá. Ainda deu para tomar. O Moacir eu conheço também, Emerson? Então eu conheço o Moacir também. Oi, Moacir. Então, passei despercebido. É verdade. Lembrei do workshop, né? É verdade. Eu estava no terraço, o cameraman. Verdade. Ô, Moacir, foi mal. Desculpa, hein? Naquela visita de campo lá que foi... Tô quase caindo dentro do rio. Foi top. Bom, mas vamos lá. Retomando aqui. Eu ia colocar umas fotos de eu caindo dentro do rio, mas eu achei meio constrangedora demais. Eu não vou colocar, não. Bom, aí a gente chega numa parte bastante interessante, né? Como estudar os terraços fluviais sob a perspectiva paleoclimática? Nossa, saiu vários erros na digitação aqui. Bom,
Antes de tudo, é importante a gente pensar em abordagens metodológicas. E a principal delas, na verdade, é entender essa relação forma-conteúdo, né? Então, eu sempre falo que, né, que toda forma ela tem um conteúdo. E no caso dos terraços, é isso também, né? Então, você tem um terraço e o que vai estar compondo esse terraço, né? O seu conteúdo. Que vão ser, na grande maioria das vezes, no nosso caso, são coberturas superficiais, ou seja, são materiais inconsolidados, com diferentes características físicas. Então, aí a gente também investiga essas propriedades físicas dessas coberturas superficiais. E como? A gente vai fazer uma série de abordagens, como eu vou mostrar a seguir, análises microscópicas também, e geocronologia absoluta. E também os estudos da proveniência das coberturas superficiais, né? E o que é importante é entender que na pesquisa moderna, né, a estratigrafia desses depósitos sedimentares, ou seja, essas coberturas, né, do conteúdo dessa forma, frequentemente associados a alúvios, são amplamente reconhecidos como indicadores de mudanças ambientais. Então, veja, não estou falando de mudanças climáticas só, falando de mudanças ambientais. Bom, quando eu falo de relação forma-conteúdo, aqui em Barreiras também, não sei se é em Barreiras, mas é no Rio Grande. Então, nós temos esse terraço aqui. Deixa eu pegar o laser. E quando nós abrimos uma trincheira, nós vemos o conteúdo dele. E esse conteúdo apresenta uma série de descontinuidades, né? Então, eu fiz grosseiramente uma unidade 1, unidade 2, unidade 3. De antemão, a gente já consegue perceber que há uma diferenciação de cor e de textura também, né? Esse material, ele aparenta ser mais arenoso e esses outros materiais aparentam ser mais argiloso. Aqui tem mais argilas e nesse caso aqui ele tem argila e matéria orgânica. Então por isso que ele tem um pouco mais cinza, meio preto, né? Vamos dizer assim, não é cor mais escura. E aqui a gente tem esse material, então, compondo aí, né, o conteúdo dessa forma. Né? Outro exemplo, né, nós temos aqui, esse trabalho foi publicado agora, foi apresentado, na verdade, não foi nem publicado, foi apresentado no Sinagel, que são, é uma parte, né, do meu doutorado, né, aqui foi, depois eu conto aqui que o Emerson quase caiu, mas nós temos aqui um mapeamento de níveis de terraços, né, então vai bem no que na pergunta recém-feita agora, né, então a gente olha no 2D, né, vamos dizer assim, de forma de imagem de satélite, e quando a gente vai traduzindo isso, a gente começa a ver que há uma relação com a forma e o conteúdo. Né? Então, nesse caso específico, né, o verde mais claro é o nível de terraço mais baixo, mais próximo do canal fluvial, altimetricamente, e esses pontos verdes aqui, né, essas manchas verdes mais escuras, são os níveis mais elevados, ou seja, elevados em relação ao canal fluvial. Então, nós temos o conteúdo desses dois terraços, e quando a gente fez as datações, a gente identificou que tem idades diferentes. Então, veja, nós temos aqui um nível de terraço 2, e aqui nós temos uma planície que está constantemente alagada, isso aqui no Rio Ribeira de Guape, ali litoral sul do estado de São Paulo. Esse tubo aqui não é para fazer encanamento não, tá? É para coletar, para fazer datação. Bom, aqui um outro terraço fluvial na margem esquerda do Ribeira de Guape também. Aqui bem nitidamente as descontinuidades. Nós temos aqui uma descontinuidade, uma cor mais amarronzada, mais brown, né? Acastanhada. Nós temos essa característica mais cinza aqui de glei, né? Um perfil mais gleizado, o que a gente costuma falar, né? No jargão. E aqui embaixo uma matéria orgânica acumulada, né? Compondo aí o que aparentemente é uma turfeira. Então, o que nos indica isso daqui de antemão? Que nós tínhamos uma planície em que sedimentava o material mais fino e matéria orgânica. Posteriormente, você teve um recobrimento desse material pelas deposições fluviais. Então, a planície ela deixou de ser só planície e você teve um recobrimento aí durante as cheias, né, desse rio. A gente percebe que pelas cheias, até pela distância se encontra o canal fluvial, né? Então dá quase 100 metros aqui de distância do canal fluvial esse ponto. Então, durante as cheias, inunda tudo aqui.
Aqui é um outro exemplo, né, dos conteúdos, né? Nós temos aqui o terraço 1, terraço 2 e mais 2 baixos terraços aqui. Todos mostrando diferentes características nos seus conteúdos, né? Aqui o aluvião, né, que a gente chama de aluvião, é a planície, mostrando aqui uma sequência de deposições, olha, um ritmo de deposições de matéria orgânica. Nos altos terraços, né, que estão elevados aqui quase a 60 metros, aqui, 60, um pouco mais de 60 metros do canal principal, que é o Ribeirão Araquá, no centro-oeste, né, da depressão periférica, ali próximo das Cuestas, do relevo de Cuestas, ali em São Pedro, Águas de São Pedro, Itirapina, né, aquela região. Né, então, nós temos aqui o conteúdo, né, dessa forma, que é esse daqui. No meio a gente encontra uma cascalheira, mostrando que durante a deposição desse material, antes dele virar um terraço, teve alguma alteração hidrodinâmica. Em algum momento ele transportava o material mais fino, começou a transportar o material mais grosseiro e depois ajustou de novo para o material mais fino. Aqui também é a mesma situação. Então, a gente tem o material mais fino, as cascalheiras, e aqui o material mais fino em cima. Bom, então, quando a gente fala de estudar, né, esse conteúdo, né, as coberturas superficiais, né, então a gente está falando de estudar as propriedades dessas coberturas superficiais. Né? Então, a gente pode falar das propriedades, né, do ponto de vista físico, né, para se estudar a questão da hidrodinâmica. Né? E também, em algumas casas, para estudar, por exemplo, fazer uma articulação, né, algumas inferências com a proveniência desse material. Opa, tem alguém perguntando? Alguém perguntou? O Cláudio. Oi, Cláudio, pode falar. Boa noite. Boa noite, bom? Bom, André, já é. Viu, eu tive uma dificuldade no meu TCC para identificar paleopavimentação, cascalheira, na verdade, né? Porque eu não encontrei muito, o que eu encontrei foi mais corte de estrada. Como que eu identifico a cascalheira de ação antrópica mesmo, de formação de estrada, de uma cascalheira de marca temporal? Geralmente a cascalheira bom, primeiro, né, o visual, né? Essas cascalheiras mais antrópicas, elas vão estar geralmente soltas no perfil, né? Elas vão estar ali mais na superfície e vão estar mais soltas. Quando a gente fala das cascalheiras relacionadas ao transporte fluvial, né, uma cascalheira natural, ela vai estar embutida dentro do perfil, né? Então você vai ter um perfilzão, no caso ali tem aquele perfil que eu mostrei para você, que tem pouco mais de 6 metros de espessura, e ela está bem no meio, né? Então, e ela tem uma continuidade lateral, ela segue ali o perfil inteiro. Ou seja, ali já é indicativo de que não é antrópico, né? Porque, né, enfim, não teria como acontecer isso em pouco tempo, né? As cascalheiras antrópicas, né, na verdade não são nem cascalheiras, né? O termo cascalheira é mais para transporte fluvial, mais para uma questão da geomorfologia mesmo. Ali, no caso, são depósitos, né? São cascalhos, né? Muitos até chamam de depósitos tecnogênicos, né? Essas questões antrópicas. Então, é muito atentar à posição que vai estar no perfil dessa cascalheira e as suas relações estratigráficas que existem. Se tiver muito na superfície, né, e for material muito diverso, concreto, né, não tiver uma correlação estratigráfica, mesmo que seja material de outro lugar, mas não tem correlação estratigráfica, está muito na superfície, é muito desagregado e não tem continuidade, provavelmente é antrópico. Né? Agora, se você tiver dentro do perfil um material lá estabelecido, com, né, relações estratigráficas bem delimitadas, continuidade lateral, provavelmente é uma relacionada a uma condição ambiental, enfim, que se estabeleceu em determinado momento do tempo geológico. Não sei se deu para responder. Tá certo. É que eu tive mais dificuldade também, porque eu não. O único lugar que a gente achou para analisar o perfil mesmo foi as cavas de argila. A gente viu até umas partes que tinha cascalheira que tinha certeza, mas tinha uns cortes de estrada que eu fiquei meio em dúvida. Entendi. Mas dá para definir bem assim, eu acho.
a gente tem que tomar bastante cuidado, porque muitas vezes, né, eu já caí, né, eu acho que muita gente também, né, já caiu nessa, nossa, que negócio interessante, você vai ver uma coisa antrópica. Então, buscar essas relações estratigráficas mesmo, né? Acho que a palavra seria, a ideia é buscar as relações estratigráficas entre esses depósitos. O Daniel também perguntar? Pode perguntar, Daniel. Professor, nesse caso aí, observar a forma dos minerais depositados, ou seja, os residuais ali, os quartzos, isso pode indicar também se é natural ou antrópico ou não? Sim. Você fala da forma, você está falando no sentido da composição mineralógica, né? A composição e, no caso, se for um cascalho de transporte, a angularidade, aquela coisa que o Sugio traz lá no livro dele, já seria a geometria desses materiais. Isso também é uma relação importante de ser feita. Acho que isso também fica... isso entra tudo no bolo, né, de relações estratigráficas. Mas isso que você falou é verdade, Daniel. Essas questões da morfologia, né, do grão, da composição mineralógica, etc. Emerson? Acho que quando também, nessa questão que o Daniel está falando, né, quando eles ficam apontados, né, ou seja, em outras palavras, quando eles ficam apontados para uma mesma direção, né, eles estão indicando o contexto de um fluxo. Então, acho que uma justaposição, né, que eles acabam tendo dentro do depósito, acho que fica interessante também essa questão, porque fazer forrar, no caso, para colocar uma pista de rolamento, o maquinário não vai conseguir, né, colocar todos esses eixos na mesma posição, orientados, e como o Daniel comentou, no contexto, por exemplo, de uma dinâmica mais fluvial, a tendência desses materiais estarem mais imbricados para um lado é maior, né? Isso, Interessante mesmo. Na foto aqui, de compartilhar de novo, a gente consegue perceber esse imbricamento, né? Deixa eu voltar aqui. Cadê a foto? Vai estar mais para frente. Vai ter uma foto do mesmo perfil que está com destaque, né? Mas a gente tem uma foto que está bem claro o imbricamento do material. Deixa eu chego lá, né? Bom, né, então, a gente prosseguindo... Eu estou compartilhando, né? Sim. Tá. Então, prosseguindo, mais ou menos o que o Daniel estava... no caminho que o Daniel apontou aí, em relação às características, né, de morfometria, de morfologia, a gente vai ver isso, né, aí nos próximos tópicos. Mas antes, né, a gente fala das densidades, né? No caso, quando a gente analisa essas coberturas superficiais, são esses materiais inconsolidados, incluindo as cascalheiras, né? A gente consegue ter uma ideia da densidade da partícula, né? Então, se essa cobertura superficial ela for composta principalmente de minerais pesados, ela vai ter uma densidade diferente de uma que não tem tantos minerais pesados. Isso já nos dá uma ideia de, por exemplo, de onde veio esse material, né? Uma proveniência. É uma análise que a gente consegue fazer no laboratório, relativamente simples. Você precisa de uma estufa para adiantar o processo, não só deixar ao ar, que vai demorar uma semana, mas dá para fazer de forma bem simples. Precisa de basicamente uma balança, né? Uma balança, um recipiente com um volume conhecido, enfim, e uma estufa já ajuda bastante, consegue fazer esses cálculos, né? A textura, né, que basicamente expressa a proporção dos componentes granométricos, né, geralmente de areia, silt, argila, mas também pode ser de cascalho, enfim. A morfometria, que é a forma dessas partículas, né, como o Daniel estava falando, trouxe aí na discussão, e a gente vai ver isso adiante, né? Bom, quando a gente fala de textura, né, então a gente tem uma série de classes texturais, né, e subclasses, vamos dizer, subdivisões, né? Então, se a gente começar da mais fina para a mais grosseira, a gente tem as argilas, evidentemente. Aqui eu trouxe um exemplo, né, de um perfil tem muita argila. Aqui os depósitos, né, em canal, né, formando uma planíciezinha aqui,
talvez uma flanecinha temporária, né? Talvez o próximo evento de cheia leve embora, mas aqui são materiais arenosos. Os cascalhos, que a gente está acostumado a ver no leito fluvial, aqui ocorre muito, né? Em regiões, aqui é um canal intermitente, uma região semiárida. Lembrando aí, né, vale lembrar que rios não é só onde corre água, né? Então o rio ele é muito mais do que onde só corre água. Os boulders, né, estão associados aí a regiões mais onde tem eventos onde tem, né, uma influência maior dos glaciares, etc. Então a gente encontra aqui, né, alguns campos de boulders, né, que a gente costuma dizer, campos de matacões, mas que tem aí uma origem um pouco diferente dessa daqui. E aqui é um dos procedimentos, né, para calcular a textura, né? Então aqui o procedimento de coleta já estava sofrido aqui lá no meio do sertão da Bahia. Nós temos aqui as peneiras, né, para peneirar a fração areia, e aqui os procedimentos químicos para a gente fazer e obter, né, as frações mais finas, né? A gente consegue isso por densidade, né, frações de silt e argila. Então a argila está aqui precipitada no fundo, e o que está aqui em cima mais clarinho é o silt. Aqui a gente percebe que tem muita pouca argila e silt nessa amostra. Ao contrário dessa daqui, né, se a gente for comparar. Bom, quando a gente pega esses resultados da granulometria, a gente pode plotar ele em uma série de gráficos, né, que a gente chama de diagramas. Existem diagramas ternários e quaternários. Aqui são exemplos de diagramas ternários. Ternários porque eles consideram apenas 3 frações. Bom, a grande questão deles é que eles vão variar de objetivo, né? Uns vão ser só para caracterizar a amostra, se ela é mais argilosa, se é menos argilosa, como o Shepard, por exemplo. Ou você pode utilizar para classificar aí também do ponto de vista hidrodinâmico, como, por exemplo, o diagrama de Fleming, né? Eu uso bastante esse diagrama de Fleming, porque ele tem uma variação bem interessante aqui, né? Ele subdivide bem as frações. Isso é interessante, você consegue avaliar a hidrodinâmica. Evidentemente, quando o material estiver mais próximo, a classificação for mais próxima da areia, né, tipo A1, A2 aqui, você vai ter um sistema de deposição mais energético. E quando você está mais próximo do silt e da argila, você tem uma outra dinâmica, uma outra hidrodinâmica, na verdade, menos energética nesse caso. Uma outra forma também de se avaliar essas coberturas superficiais é por meio dessas curvas granulométricas, né? Então, pelo meio da curva granulométrica, você consegue ter uma dimensão de 2 fatores principais, né? Quais são as frações predominantes, silt, areia, argila, e também o quanto esse material ele é selecionado, né? Quando a gente fala de grau de seleção, é o quanto existem frações, diferentes frações misturadas nessa amostra. Então, você pode ter fração mais fina, fração mais grosseira. Isso é pouca seleção. Quando você tem um material mais selecionado, ou vai predominar uma fração mais fina, mais grosseira, né? Então, você tem uma seleção de uma determinada fração granulométrica. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, vou dar 2 exemplos para vocês. Nós observamos que aqui a gente tem uma predominância de frações de areia média para areia grossa, né, vamos dizer assim. Então, porque a gente tem esse eixo aqui, né, se a gente for, aqui as frações vai do mais fino para a mais grosseira. Vou pegar o ponto aqui. Né, então, a gente vê que as frações mais finas, elas são baixas e rapidamente ela sobe para as frações mais grosseiras. Então, a gente tem uma predominância aqui de frações grosseiras. Isso a gente chamaria que é uma amostra bimodal, né? Porque ela tem 2 modas, né, estatisticamente falando, né? Você consegue dividir aí, achar 2 parâmetros para dividir, né, as frações. E quando a gente olha, ela vai ter uma boa para média seleção. É porque você tem muito pouco aqui e você tem poucas rupturas ao longo da curva granulométrica. Isso indica que você tem uma boa seleção. Então, predomina aqui a seleção de materiais mais arenosos. Ao contrário dessa daqui, em que você tem um material mais fino, né? Você tem uma distribuição mais, entre aspas, mais equivalente aqui, né? Vamos dizer assim, né? A gente percebe pela própria curva
da curva granulométrica, né, o próprio formato da curva granulométrica, e a gente consegue identificar mais rupturas, né? Então você tem uma aqui, ó, eu consigo identificar uma aqui, na verdade, uma outra aqui e uma outra aqui, né? Então você tem uma baixa seleção nesse caso aqui. Aqui você tem provavelmente uma baixa seleção também. Então você tem quase que bem distribuído todas, né, as frações, então você tem, isso condiciona uma baixa seleção, né? Do ponto de vista aqui esse material, esses dados são desses terraços aqui, né? Então a gente pode inferir o quê? Que você teve esses materiais foram depositados em diferentes condições energéticas, né, ao longo aí do Holoceno. Bom, uma outra questão interessante é que a gente pode analisar essas coberturas superficiais por meio de análises estatísticas. Ninguém precisa fazer essas equações loucas aqui, é só jogar num softwarezinho que ela já dá esses graus aqui, ó, né? Dá esses graus aqui dessas estatísticas, desses parâmetros. Sorting é seleção, skewness aqui é a simetria e kurtose é o quanto a curva está achatada, né? A curva de frequência e distribuição. Né? Então, se a curva tiver... nós faz aqueles gráficos, né, que é as barrinhas assim, né, que nem fosse de precipitação. Se a curva ficar, quanto mais íngreme, melhor é a seleção, vai ter uma relação muito interessante com a seleção. E a curva, quanto mais achatada, menos seleção ela tem. Né? Então a gente tem as denominações para isso do ponto de vista estatístico. Aqui um exemplo que eu gosto bastante, porque aqui é lá no Ribeira de Guape, a gente tem toda uma deposição marinha. Em algum momento a linha de costa esteve, né, depositou material aqui, e por cima dela nós temos um material fluvial mais fino. Né? A gente observa isso, como que a granulometria ela vai variando e vai nos dando pistas de qual foi o ambiente deposicional quando a gente analisa, por exemplo, as diferenças de frações de argila. Então, se a gente pegar aqui a primeira, aqui do 0 a 30, mais ou menos, nós temos de silt e argila um grande valor. E depois ele vai decaindo, olha. Até chegar a quase nada, né? Predominando basicamente areia. Então, ou seja, um ambiente de transporte mais elevado. Né? E aí, por outros, a gente achou conchas marinhas, achamos outros proxies aqui, que nos indicou que era deposição marinha. Mas, de fato, o que é interessante a gente observar é que tem uma variação, as famosas descontinuidades, né? Então, desse conteúdo dessa forma. Bom, quando a gente fala de morfologias, né, que foi o tema levantado, né, então é importante a gente considerar o seguinte, né, que a forma inicial das partículas, ela nunca vai ser a mesma da sua forma original. Então, esse material vem sendo retrabalhado, vem sendo esculpido ao longo do seu ciclo sedimentar. Então, quando a gente pega aquele material, aquele grão, geralmente o grão de quartzo, e a gente analisa, a gente identifica, olha, tem marcas que foi transportado pela água, foi transportado pelo vento, sei lá. A gente consegue inferir isso daí. E, claro, também é depender da distância. Né? Se o material é mais angular, a gente fala, ó, ele está mais próximo do seu material de origem. Se ele é mais arredondado, ele foi transportado a mais tempo, mais distância. Outra questão é que a dureza, a fragilidade, a resistência à abrasão, né? As zonas de fraquezas, tais como fraturas, diaclases, estratificações, xistosidade, clivagem, são fatores importantes para condicionar aí a morfologia, né, do material que está analisando, desse grão que está analisando. E os agentes de transportes, a que a partícula foi sujeita, né, e as características de transporte, né, incluindo a distância e energia, vão indicar aí, vão condicionar a morfologia desses grãos. Né? Então, a gente pega uma cobertura superficial, uma amostra, e a gente extrai esses grãos, geralmente grão de quartzo, e jogamos para analisar alguns parâmetros. A esfericidade, o quanto ele é esférico, se aproxima da esfericidade, no formato esférico, o quanto ele é arredondado, ou seja, o quanto ele não tem arestas, né, vamos dizer assim. Então, quanto menor o arredondamento, mais quadrado ele é. As microtexturas, a gente vai ver isso mais aí nos próximos. Né? Então, a gente tem, a depender do ciclo sedimentar, a gente vai vendo que na superfície desses grãos vão ficando marcas. E essas marcas, elas denunciam aí quais foram os tipos de transporte que esse material sofreu. Bom, do ponto de vista, né, da esfericidade, arredondamento, a gente tem a tabelinha clássica do Power. Né? Então, a gente tem
considerando aqui baixa e alta esfericidade, muito angular, angular, subangular, subarredondado, arredondado, bem arredondado, etc. Nesse caso, eu coloquei uma amostra de um material muito pouco arredondado, né? Tem uma esfericidade baixa e ele é muito angular, né? Então a gente percebe que tem as arestas, né? E ele não forma uma bolinha, vamos dizer assim, para ser característica de maior esfericidade, né? Você consegue calcular isso do ponto de vista matemático também. Aqui mais alguns exemplos, né? Então a gente já observa. Outra característica é que esse material aqui está bem selecionado. A gente não vê partículas finas aqui, né? Que seriam de argila em si. A gente vê predominantemente um grão, um tamanho médio de grãos, né? Aqui a mesma situação, né? A gente tem uma seleção um pouco mais deficitária, porque a gente tem uns grãos maiores aqui, tudo quartzo, tá, gente? Mas o que é interessante é que eles são um pouco mais arredondados, né, do que em relação à outra amostra, né? Aqui a gente tem uma terceira amostra, muito mais arredondada e muito mais esférica, como vocês podem observar aqui para essa imagem de microscopia eletrônica. E aqui a gente tem um depósito de muita baixa seleção, 2 depósitos de muita baixa seleção, né? A gente tem aqui grãos de quartzo misturado com várias coisas. Aqui é interessante a gente observar o seguinte nessa imagem, né? Que é uma imagem gerada por um sensor, né, de elétrons secundários. Desculpa, de elétrons... acho que é o elétrons secundários mesmo. Enfim, o que nos mostra aqui, na verdade, é que os diferentes tons de cinza, que vocês podem observar, diferentes pesos que se tendo, por exemplo, de minerais pesados ou não. Então a gente tem aqui, por exemplo, quanto mais claro, mais pesado é esse mineral. Então a gente tem aqui, por exemplo, tem minerais de ferro misturado, que a gente observa aqui por essas cores mais cinza clarinho, as cores mais escuras, que são matéria orgânica, restos de madeira, galho que foi transportado. E aqui a gente observa um transporte, um material, embora muito arredondado, ele também está bastante degradado, né? Então a gente vê as marquinhas aqui. Como que ele está corroído, né? Aqui é uma escala de 1 milímetro e aqui de 1 milímetro também. Bom, e quando a gente fala das microtexturas, né? Então a gente analisa os grãos, né? A gente pode selecionar um grão. Esse aqui é um grão de quartzo angular, muito pouco esfericidade. E a gente vai olhar as marcas que se tem nele, das zooms, né? Então a gente está falando aqui aproximadamente de 100 micrômetros. Então tá, acho que são... Não, desculpa, é 1 micrômetro aqui, tá bem, bem ampliado. Então a gente tem várias marquinhas, mostrando nesse caso específico que a gente teve uma quebra, né? Então esse mineral quebrou devido a algum choque. E além disso ele foi raspando no outro, né? Provavelmente teve um atrito bastante significativo, bastante energético, que a gente observa pelas profundidades dessas ranhuras, né? Aqui são tudo transporte fluvial. Então aqui provavelmente um transporte em turbulência, né? Foi levado aí esse material. Aqui é outro transporte fluvial, um pouco menos energético, porque a gente observa que já não tem aquelas ranhuras, mas a gente tem marcas de choques. Tá vendo esses Vzinhos aqui? Esses Vzinhos aqui, eles são marcas de choque, grão com grão. Tem vários aqui por aqui. E tem marcas de dissolução química também. Esse triângulo bem certinho aqui é dissolução química, né? Como é um grão de quartzo, né, essas dissoluções se aproveitam aqui das fragilidades da estrutura cristalina. Né? E essas coisinhas branquinhas aqui, né, são restos de argilominerais que ficaram grudados. Bom, e existe toda uma bibliografia, né, que vai te dar panoramas, né, bases para interpretações. Então você tem uma série de marcas já cartografadas, vamos dizer assim, né, já mapeadas, identificadas, que são associadas a diferentes transportes, a diferentes processos deposicionais. Então quando a gente olha para os sistemas fluviais, né, então tem marcas que vão marcar, é ótimo, né, pleonasmo. Temos marcas aí que vão indicar transportes em baixa energia e transportes em alta energia. Então temos aí uma série de literatura para isso. Bom,
chegando ao final da nossa apresentação, nós temos aí as datações absolutas. A mais utilizada é a luminescência oticamente estimulada, né, que são os minerais, são grãos de quartzo, grãos de quartzo e feldspato, que eles estão misturados para dar essa coisa bonita aqui. Né, eles estão sendo estimulados aqui com ultravioleta, então eles estão liberando cores, uma ultravioleta, uma cor X, eles estão liberando energia, aí você consegue quantificar essa energia e ver quanto tempo faz que esse mineral ele está enterrado na paisagem, né? Ele está sem receber radiação solar. Né? Bom, essa técnica, né, de forma sintética, aí, ela permite datações aí que vão de 100 anos até 1 milhão de anos. Né? Atualmente, você consegue atingir idades mais recentes, claro, com erros os erros padrões um pouco mais elevados, mas hoje você consegue datar, então te dá um panorama interessante. Você tem um dos únicos métodos geocronológicos para determinar a idade de sedimentos. E os minerais utilizados aí geralmente são quartzo e feldspato, né, porque eles são ricos, né, abundantes aí em praticamente todos os ambientes deposicionais, e também porque eles têm uma grande capacidade de conservar o momento aí que receberam a última radiação solar. É a técnica de datação absoluta ou, né, nesse caso, uma dessas técnicas é a luminescência oticamente estimulada, a famosa LOI. Bom, e aqui alguns exemplos da LOI, né, da aplicação, né, então a gente tem aqui as idades obtidas, né, para esses materiais aqui, né, e a gente conseguiu inferir, né, que esse material ele começou a ser depositado por volta de 2,7 mil anos, né, então indicando aí uma regressão marinha nesse caso. Então o rio depositou isso aqui em cima de um depósito marinho, que é esse material aqui. Esse material começou a ser depositado por volta de 2,7 mil anos. Aqui foi datado mais ou menos aqui a coleta, material mais ou menos aqui, que é lá no Vale do Ribeira, né, o rio Ribeira de Iguape, aqui para quem não conhece, está no sul do estado de São Paulo. Aqui é um outro trabalho, né, feito do meu mestrado, lá no Ribeirão Araquá, né, os altos terraços, lá onde a gente viu aquelas cascalheiras. A gente aqui está um pouco... não sei se é porque minha vista já está mais acostumada, né, mas eu já consigo ver os imbricamentos aqui, né, para cá, essa direção. Eu acho que o meu olho já está treinado, então acaba se viciando. Mas a gente conseguiu, por LOI, identificar esse material mais fino por volta de 60 mil anos, e mais antigo aqui, por volta de 59 mil anos, mostrando uma diferença muito pouca, né, de idade. Ou seja, esse material aqui, essa cascalheira aqui, ela foi depositada num rápido evento. Né? Então, qual evento foi? E aí é uma incógnita. Então, a gente observa, né, que esse depósito ele é bastante extenso, né? Ele é espesso. Né? Então, e tem essas cascalheiras, ela tem uma continuidade lateral. A gente vai chamar de umas relações estratigráficas. Bom, recentemente, talvez uma das técnicas mais promissoras que tem surgido no estudo aí das respostas fluviais são os estudos sobre proveniência de coberturas superficiais, né? No caso, as coberturas superficiais associadas a rios. Né? Então, por meio da própria LOI e testando a sensitividade de grãos de quartzo de diferentes rochas, eles identificaram possíveis proveniências. Então, você tem uma série de trabalhos aí, eu coloquei 3 aqui como exemplo, né? Mostrando aí que é possível identificar a proveniência desses materiais. Por que é interessante isso? Né? Porque você consegue ver, num contexto de uma bacia hidrográfica, por exemplo, qual foi o afluente que mais contribuiu, em determinado momento, para a sedimentação daquela bacia. Né? Então, se você consegue inferir a questão da sensitividade, por exemplo. Né? Então, você tem uma bacia hidrográfica e seus afluentes podem responder de formas diferentes, que é a ideia da complexidade. Então, você consegue utilizar isso para avançar nesse tipo de discussão. E, por fim, estudo da proveniência por meio de análise isotópica. É uma análise que particularmente, eu estou me aprofundando bastante aqui nos estudos, que, basicamente, de forma sintética, a gente analisa por
espectrômetro de massa, né? Qual é a composição química de grãos de quartzo. Né? Então, qual que é o princípio disso? O grão de quartzo, ele guarda assinatura, que nós chamamos de fingerprints, em inglês, digitais, que são correspondentes ao ambiente em que ele foi cristalizado. Então, se for num ambiente metamórfico, ele vai ter uma determinada composição química. Se for num ambiente ígneo, vai ter uma outra composição, né? Então, a gente consegue inferir isso da onde vem esses quartzos, né? E alguns estudos, alguns resultados preliminares, ainda não publicados, né? Então, muito pouco discutidos ainda, por isso que estamos aí na batalha, é que a gente pegou um perfil lá no Paraíba do Sul, na Foz do Paraíba do Sul, onde a gente tem já identificado, né, diferentes deposições marinhas, no caso, e em cima é um fluvial, desculpa, que é tudo marinho, e aqui tudo fluvial. E a gente analisou os grãos de quartzo das diferentes amostras, das diferentes profundidades, a 50, a 100 e a 180, e nós identificamos que diferentes composições, né, foram avaliadas 100 grãos de cada amostra, mais ou menos, e a gente identificou que há composições elementares, né, composições químicas, geoquímicas, diferenciadas para cada quartzo de cada amostra, o que nos indica que nessas amostras aqui que a gente coletou, os quartzos vieram de lugares diferentes, né? Esses aqui muito similares, né? Essas aqui estão sendo bastante correspondentes, e aqui a gente tem provavelmente uma outra origem do grão de quartzo, o que nós temos inferido vindo da plataforma continental, né? Então indicaria de fato uma transgressão marinha e aqui uma regressão marinha. Bom, então, para fechar a apresentação, fazendo uma síntese, né, e um olhar para o futuro, né, algumas considerações, breves considerações, né, que na verdade são indagações que eu tenho feito ultimamente, né. Os sistemas fluviais tropicais, eles apresentam aí diferentes sensitividades e, portanto, registram de forma complexa as respostas para paleoclimas. Com base nisso, né, há necessidade do uso de diferentes abordagens nas pesquisas sobre terraços fluviais, sobretudo aqueles elaborados durante o Holoceno Superior, justamente quando a gente tem uma maior dinamicidade climática, como a gente viu, e torna-se imprescindível a democratização de técnicas sofisticadas de datação, análise geoquímica, isotópicas, entre outras, né? E aí é uma questão que eu penso, não dá para concentrar as técnicas em uma determinada região do país, em determinadas instituições. É preciso que, mesmo que, se concentre nessas instituições, mas que haja uma maior democratização dessas técnicas. Hoje, para vocês terem uma ideia, uma análise de luminescência, um LOI, ela está girando em torno de R$2.000, agora com dólar mais alto eu não sei quanto está. E existem laboratórios que fazem isso, mas não é democrático, né? Fazem isso de grátis, vamos dizer assim, entre aspas, né? Instituições que não é democrático. Análises geoquímicas e isotópicas, né? Aquelas poucas análises, 300 grãos, ficaram R$2.000 para fazer análise. Agora, se a gente pensar, existem 2 laboratórios disso que faz no Brasil. Um, acho que um em Pelotas não, um em Ouro Preto e outro na Unicamp. Mas mesmo dentro de algumas instituições como a Unicamp, não é tão democratizado, né? Então, porque existe também o custo desse produto, né, dos reagentes, etc., mas não há uma democratização parcial, vamos dizer assim. Enfim, essas técnicas mais caras ainda precisam ser muito mais democratizadas, e aí parte de buscas por financiamentos, né? Então, enfim, já vou levantar uma discussão aqui que a gente vai até meia-noite falando. Mas aí fica a minha reflexão e também uma crítica dessa falta de democratização dessas técnicas. Trabalhos de campo são extremamente necessários, né, principalmente para levantamento de dados primários, né? Então tem que ir a campo, não adianta ficar só nas análises, né, laboratoriais. E a modelagem quantitativa emerge aí como uma ferramenta importante para o estudo das respostas dos ambientes fluviais às mudanças climáticas, seja as passadas, seja as futuras, né? Então, muito se fala de mudanças climáticas, se fala de nível do mar, mas pouco se fala sobre como esses rios vão responder a isso. Tendo em vista que boa parte da população brasileira
depende diretamente dos sistemas fluviais, né? Seja seja as comunidades ribeirinhas, né, ou outros recursos como pesca, né, como irrigação, enfim. Para informar um problema ou sugerir recursos, por favor, toque abaixo. A Siri tá louca aqui hoje. Pronto. Enfim, essas reflexões que eu trago no final aí pra gente, enfim, espero que motive vocês também a pesquisarem esse tema. E bora para a discussão. Obrigado, aqui é meu contato. Quem quiser mandar qualquer mensagem, pode mandar aí. Só não manda corrente. Professor André, muito obrigada pela sua apresentação e obrigada também por ter aceitado o nosso convite, né, de participar da 12ª Semana da Geografia. Acho que é muito simbólico quando um ex-aluno da UFSCar retorna, né, com uma carreira já consolidada, com trabalhos tão primorosos.